Árbitro que expulsou o atacante David do Vasco estará no apito de Vasco e Bragantino. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre ingressos para o jogo contra a equipe do Atlético Goianiense na próxima terça-feira, porque o jogo é semana que vem. Mas olha, os ingressos esgotaram. Também vamos falar sobre a volta do Vasco ao Rio e o início do trabalho para enfrentar a equipe do Bragantino. E também uma sequência muito boa do Vasco que vai ser no Rio de Janeiro após um mês fora. Isso e muito mais. A partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Também vamos falar de Cleiton, hein? Finalmente tivemos uma posição oficial sobre Cleiton. Então você já sabe. Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário. Saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. Muito obrigado. A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. Já te convido a se inscrever, a dar uma moral, a compartilhar, deixar seu like, a comentar, que é muito importante para que o engajamento dos nossos vídeos seja excelente e que também você nos ajude a chegar a mais pessoas esse vídeo. Porque a gente está tendo problema aí de entrega e tudo mais, e você pode nos ajudar a isso. E olha, vamos falar do Gigante da Colina a partir de agora, tem vários assuntos a falar, né? A gente vai falar de arbitragem também. Mas antes, falar de um assunto que a gente perguntava aqui durante a semana, né, ao longo das últimas semanas, sobre o Cleiton Silva. Jogador que, inclusive, eu trouxe a informação aqui, o jogador foi comprado pelo Vasco, que o Vasco repassaria o empréstimo ao Rio Ave, empréstimo esse que já tem um mês, já que tá certo. E hoje, o Rio Ave e o Vasco também, por meio de nota, anunciaram aí a chegada, né? O Vasco anunciou a saída, o Rio Ave anunciou a chegada, já teve um vídeo ali todo incrementado. Cleiton, que vestirá a camisa 9 do Rio Ave, é emprestado aí à equipe portuguesa. Para quem não sabe, né, para quem não tem aí conhecimento, o Cleiton já estava no futebol português, onde foi comprado, mas o jogador não rendeu no Vasco e agora vai por empréstimo de uma temporada ao Rio Ave. As demais cláusulas e situações das negociações não foram divulgadas, mas só que o jogador estará por um ano emprestado ao Rio Ave. Cleiton tem 25 anos, não fez nenhum gol pelo Vasco da Gama e agora vai para a equipe do Rio Ave. O Cleiton também postou nas suas redes sociais falando aí que através do post que ele fez, que veio expressar gratidão e dizer um até breve para esse grande clube brasileiro que é o Vasco da Gama. A gente deseja todo sucesso na carreira aí do Cleiton Silva no prosseguimento da mesma. E aí, já falando de campo e bola, próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. O Vasco, inclusive, treinou hoje na tarde, né? Como eu já tinha dito aqui, galera que jogou mais de 45 minutos, jogou o tempo todo, teve aí aquele famoso treino regenerativo, ou recovery, como se chama hoje. A galera que não jogou, a galera que não teve aí uma minutagem alta, treinou normalmente no CT Moacir Barbosa. E a CBF definiu a arbitragem para esse jogo. Esse rapaz aí, ó, Gustavo Bauerman. Tá lembrando dele? Pois bem, ele apitou Vasco e Bahia, Bahia e Vasco, na Arena Fonte Nova, e expulsou o David. Pois bem, ele apitará de novo um jogo do Vasco, dessa vez em São Januário. E Gustavo, que é novato na Série A do Campeonato Brasileiro, era um árbitro que era muito mais árbitro da Série C, Série D, depois só para a Série B, acaba aí sendo o cara escolhido pela CBF por meio de sorteio para apitar Vasco e Red Bull Bragantino. Esperamos que dessa vez não tenha erros bizarros, nem que tenha interpretações erradas, né? Como aconteceu no jogo contra a equipe do Bahia. Então, o nosso Gustavo Bauerman será o árbitro de Vasco e Red Bull Bragantino. O jogo Vasco e Atlético Goianiense, na terça-feira, também já tem árbitro definido para esse jogo. E trata-se de
nada mais, nada menos que Braulio da Silva Machado, que apitará aí na próxima terça-feira, às 21h45. Jogo esse que deve ter transmissão da Globo, hein? A Globo parece que vai fazer uma divisão aí, vai transmitir os dois jogos para todo o território brasileiro. Vamos ver se isso vai se confirmar, né? Porque o Vasco joga na terça, o Corinthians e o Grêmio jogam na quarta, e é bem provável que isso aconteça. Pelo menos na CBF tá como se a Globo fosse transmitir esse jogo às 21h45. Mas estando na TV ou não, a torcida do Vasco deu um show mais uma vez. Olha aí no meu lado, eu vou até encostar um pouquinho para cá, para você poder ver, né? Ingressos esgotados. É isso mesmo. A torcida do Vasco mais uma vez deu um show. E o jogo na próxima terça-feira terá aí a torcida do Vasco dando um apoio em massa. Já que a gente não pôde ir lá pro jogo contra a equipe do Atlético Goianiense no Antônio Ascioli por causa dos preços, a gente vai lotar aí São Januário e a torcida do Vasco vai fazer mais uma vez o Caldeirão tremer. Então, Vasco e Atlético Goianiense, ingressos esgotados. Graças a Deus e graças à torcida do Vasco também, a gente tem aí ingressos esgotados para essa partida. Então, promessa de casa cheia em São Januário na próxima terça-feira, assim como vai ter casa cheia também para o Vasco nesse sábado, às 19 horas, quando o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. Inclusive, o Vasco vai voltar a ter uma sequência de jogos dentro de casa. O Vasco passou 4 jogos fora de casa, né, meu amigo? É brincadeira. Óbvio que eu sei, né, que tem também a questão do jogo adiado contra o Cuiabá e tudo mais. Mas o Vasco passou aí pouco mais de quase um mês, né, vamos dizer assim, né? Um mês, praticamente, fora do seu estádio. E vai voltar a jogar 3 jogos seguidos, né? O Vasco joga primeiramente neste sábado, 19 horas. Jogo também importante contra a equipe do Red Bull Bragantino. Aí o Vasco joga na terça-feira, às 21h45, contra a equipe do Atlético Goianiense, no estádio de São Januário também. Aí também é mando do Vasco no próximo sábado, dia 10, às 21h30. Tem Vasco e Fluminense, mas esse jogo será no Newton Santos. Então o Vasco terá aí 3 jogos como mandante, 3 jogos no Rio de Janeiro, após ter ficado aí pouco mais de um mês praticamente fora de casa. Mas aí foi bom que o estádio de São Januário recebeu algumas melhorias, né? Na parte do gramado e tudo mais, que já está impecável, mas que o Vasco precisava fazer uma troca de gramado de estação, né? Então o Vasco estava fazendo essa troca. Então, o Gigante da Colina enfrenta o Fluminense no dia 10. Então são 3 jogos: Bragantino, Atlético Goianiense e também a equipe do Fluminense. E também pode ter um quarto jogo, porque como o Cuiabá caiu da Sul-Americana, a CBF pode marcar aí no meio de semana do dia 14 o jogo contra o Cuiabá. E seriam 4 jogos. Aí depois o Vasco iria para enfrentar a equipe do Criciúma lá fora de casa. E aí fecharia esse ato de jogos dentro de casa. Então é isso. Muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações vascaínas. E valeu. Se inscreve e dá uma moral pra gente, hein?